Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Carrefour Brasil, onde serão apresentados o resultado do primeiro trimestre de 2021. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet, podendo ser acessada no endereço ri.grupocarrefourbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos que durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas assistindo e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, onde vocês poderão fazer perguntas por telefone ou chat e quando maiores instruções serão fornecidas. Os slides serão controlados pelos participantes. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a videoconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0 do seu telefone. Iniciaremos respondendo as perguntas feitas por telefone e, havendo tempo, passaremos para as perguntas pelo chat. Caso não haja tempo de respondermos a todas as perguntas, responderemos depois por e-mail. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa videoconferência sobre as perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Noel Priot, diretor-presidente, que dará início à nossa videoconferência. Por favor, Sr. Priot, pode prosseguir. Muito obrigado e bom dia a todos e todas. E obrigado por estarem conosco na divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Aqui comigo está nosso CFO, Sébastien Durchon, e todos os heads de negócio. Começamos o ano com mais primeiro trimestre de forte desempenho, mesmo com todo o ambiente atípico e ainda impactado pela pandemia do Covid-19, nossos negócios performaram de maneira muito satisfatória. No atacado tivemos crescimento total de 16,5% e, mais uma vez, nosso modelo único mostra sua relevância. O ritmo da expansão, como vocês sabem, também está acelerando e deve adicionar no próximo trimestre 10 a 12% de crescimento com a abertura de 45 novas lojas neste ano. O canal digital também vem crescendo no ritmo acelerando e apresentou aumento de 45%, uma base sequencial. O varejo, pelo quarto trimestre consecutivo, apresentou crescimento acima do mercado e, além disso, as diversas mudanças estruturais implementadas no modelo ao longo dos 2 anos geram, digamos, 2,0 pontos percentuais de diluição de despesa com vendas gerais e administrativas no multiformato. Isso comprova, mais uma vez, nossa busca constante pela eficiência operacional e, com isso, o EBITDA ajustado teve um aumento de 24,5% em comparação com o primeiro trimestre de 2020, com ganho de 0,9 pontos percentuais de margem. O e-commerce também apresentou avanços relevantes. As vendas de alimento online cresceram 8 vezes em 2 anos, um número impressionante, e continuamos trabalhando para integrar cada vez mais nossos ativos fixos com nossos canais digitais e melhorar a experiência do cliente. Nosso banco continuou a tendência positiva e crescimento apresentada nos últimos trimestres, e só em março tive 30% de aumento no faturamento. Isso é uma boa notícia. O trimestre foi marcado pelo menor nível de over 90 da história, outra boa notícia. E o EBITDA, no critério Bacen local, teve um aumento de 40%. O Sébastien vai detalhar mais a operação no próximo slide. Por fim, quero destacar a nossa unidade de property, que recentemente lançou o projeto Pinheiros, o primeiro projeto.
o primeiro dentro de uma estratégia de melhoria, de aproveitamento de nossos ativos e que gerou 495 milhões em outras receitas não correntes no trimestre. Obrigado por estarem conosco hoje. Agora eu passo a palavra para o Sebastião, que vai detalhar mais os números. Obrigado, Noel, e bom dia a todas e todos. De forma geral, foi trimestre de desempenho robusto e também de forte investimento no crescimento futuro dos nossos negócios. No slide 3, vou falar rapidamente dos números consolidados desse primeiro trimestre. Destacando, primeiro, as vendas brutas totais, que atingiram 18,1 bilhões de reais no trimestre, um aumento de 14,2% em comparação com o ano anterior, ou até de 15,1% se excluirmos a gasolina. Esse crescimento de vendas se deu em cima de uma base de comparação muito forte. Somando os 2 últimos anos, o nosso crescimento de vendas atingiu a taxa recorde de quase 30%. Em base like-for-like, tivemos crescimento consolidado de 11,6% no primeiro trimestre de 2021, composto por 12,9% de crescimento like-for-like no Atacadão, que continua com sua estratégia comercial para a manutenção da competitividade e por mais trimestre teve crescimento de 2 dígitos, e de 8,6% no varejo, que cresceu bastante acima do mercado, mais uma vez. Na comparação com 2020, os números sofreram bastante oscilação ao longo do trimestre, porém, nominalmente, as vendas permaneceram bastante estáveis ao longo do trimestre, evidenciando uma tendência de venda muito saudável. Se excluirmos da base de comparação o período de 14 a 31 de março, no qual, em 2020, tivemos o início da pandemia e, consequentemente, estocagem dos consumidores, os números like-for-like seriam ainda mais relevantes. 15,8% no consolidado, 17,7% no atacadão e 11,3% no varejo. O forte volume de vendas, somado à melhoria de eficiência operacional, nos leva a uma medida praticamente estável em comparação ao ano passado. Tivemos crescimento de 25% no varejo, 9% no atacadão, que compensaram a queda já esperada no EBITDA do banco, que vou explicar mais no detalhe nos próximos slides. Nosso lucro líquido ajustado foi de 420 milhões de reais no trimestre, um aumento de 4,7% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Por fim, nossa alavancagem e endividamento continuaram em patamares bastante saudáveis, mas ainda se considerarmos que gastamos 2,7 bilhões em M&A nos 12 últimos meses, entre o pagamento da aquisição do Macro e o adiantamento de 900 milhões realizado na operação com o BIG. A nossa dívida líquida contável totalizou 5,7 bilhões, ou uma vez o nosso EBITDA. Se adicionarmos os recebíveis descontados como endividamento, um tratamento semelhante ao dado pelas agências de rating a esse indicador, a nossa dívida atinge 6,7 bilhões, ou 1,19 vezes o nosso EBITDA. Observem aqui que somos um dos muito poucos grupos a ser tão transparente sobre a nossa dívida financeira. Gostaria de destacar que ainda possuímos 1,4 bilhão de recebíveis que não precisamos vender nesse trimestre, em virtude da nossa forte geração de caixa e estratégia de otimização de capital. Se vendêssemos esses recebíveis, a nossa dívida líquida contábil cairia para 4,3 bilhões, ou 0,77 vezes o EBITDA, demonstrando, mais uma vez, a robustez do nosso balanço. No slide 4, trazemos o detalhamento do projeto Pinheiros, em parceria com a W Torre. A nossa primeira loja no país possui uma área total de 60 mil metros quadrados, sendo que o hipermercado hoje tem cerca de 8 mil metros quadrados de áreas de vendas e fica no centro do terreno. Conforme anunciado no quarto trimestre de 2020, a loja será realocada e torres residenciais e corporativas serão erguidas na parte liberada. Ressalto que, para nós, esse projeto não requer investimento adicional, já que funciona como um swap. Entregamos o terreno em excesso e recebemos de volta vários ativos, uma loja nova, uma galeria e 14 mil metros quadrados de torre corporativa. O projeto está agora lançado e, como efeito, reconhecemos no primeiro trimestre um ganho muito relevante
de 495 milhões com a operação, referente ao valor de mercado dos ativos recebidos no swap. Esse é apenas o primeiro de 30 projetos prioritários que já temos mapeados dentro do grupo, sem considerar ainda os ativos do BIG. No slide 5, vou entrar nos detalhes das operações, começando pelo Atacadão, que teve um trimestre de performance robusta. As vendas brutas tiveram um aumento de 17,5% no primeiro trimestre, com vendas like-for-like de 12,9%, um desempenho forte em meio ao ambiente volátil que estamos vivendo. Conforme já mencionei, se excluíssemos da base do período de 14 a 31 de março, as vendas like-for-like do Atacadão teriam sido de 17,7%. Também tivemos 6% de expansão no primeiro trimestre, com a abertura de 9 novas lojas, das quais 5 foram conversões de lojas do Macro, que totalizaram 11 até o final de março. Como vocês já sabem, devemos abrir 45 novas lojas em 2021, e isso vai contribuir com uma participação no crescimento futuro de 10% a 12%. Conforme mencionado pelo Noel no início, o canal digital continua seu ritmo de crescimento acelerado e o serviço de entrega rápida já está presente em 60 lojas e 13 estados brasileiros. Naturalmente, a forte aceleração do ritmo de expansão tem um impacto na margem bruta e no SG&A e flui para o resultado. O EBITDA ajustado no trimestre foi de 755 milhões, um aumento de 8,6% em comparação ao ano anterior, com margem de 6,6%. Gostaria de destacar que a margem EBITDA ajustada em base like-for-like, ou seja, desconsiderando as lojas abertas no período de 12 meses, foi de 7,2%, em linha ou até um pouquinho acima do ano anterior, confirmando que nossa rentabilidade continua em níveis bastante saudáveis. Excluindo o impacto da expansão, o EBITDA seria de 790 milhões, um crescimento de 13,6% contra 2020. Resumindo, abrimos 27 lojas nos 12 últimos meses, incluindo as 9 do primeiro trimestre de 2021, e iremos abrir mais 20 lojas no segundo trimestre desse ano. Esta aceleração muito forte pressiona um pouquinho o nosso resultado no curto prazo, mas irá, com certeza, acelerar o nosso crescimento nos próximos trimestres. No slide 6, trazemos mais detalhes sobre o desempenho do varejo, que continua crescendo muito acima do mercado no primeiro trimestre de 2021. As vendas like-for-like apresentaram um crescimento de 8,6% no período, número forte, especialmente se considerarmos a base de comparação do ano anterior, que trazia um efeito inicial da pandemia e que foi bastante intenso. Excluindo o período de 14 a 31 de março, o crescimento like-for-like foi de duplo dígito, atingindo 11,3%. A margem bruta atingiu 23,4%, uma leve desaceleração em relação a 2020, que já esperávamos por conta do novo programa de fidelidade do Carrefour, que, por outro lado, beneficiou a nossa receita e permitiu uma maior diluição de despesas, linha que apresentamos importantes conquistas novamente. Como já vínhamos falando desde o ano passado, algumas das iniciativas implementadas durante a pandemia representam melhoras estruturais para o varejo. Dessa forma, conseguimos reduzir nominalmente o total de gasto no primeiro trimestre, na comparação com o ano anterior, o que fez que a linha de SG&A atingisse 18,1% das vendas líquidas, 125 bips abaixo do observado em 2020. Se olharmos apenas o multiformato, em 2 anos conseguimos a expressiva melhora de 240 bips nesse indicador. Como resultado, conseguimos aumentar em 25% o nosso EBITDA e cerca de 100 bips a margem em relação ao primeiro trimestre de 2020, chegando a 5,5%. No slide 7, sobre o digital, voltamos a ter crescimento no primeiro trimestre de 2021, após um quarto trimestre relativamente fraco por conta do cancelamento da nossa Black Friday. Como destaque do nosso aumento de 35% de GMV total, as vendas do e-commerce alimentar, dentro desse número, aumentaram 140% e continuaram ganhando representatividade.
Seguimos evoluindo no nosso modelo de negócios, com maior digitalização e integração com ativos físicos, em busca da melhora da experiência para o cliente e rentabilidade para o negócio. Dentre nossas iniciativas, destacamos a sincronização com estoques das lojas, com maior eficiência logística, e entregas no mesmo dia, além de sinergias com vendedores eletrônicos. Somando alimentar e não alimentar, o nosso e-commerce teve um GMV total de 741 milhões no primeiro trimestre deste ano e de 3,5 bilhões nos 12 últimos meses. No slide 8, sobre o banco, quero destacar a tendência de crescimento do faturamento e da receita. Como já temos observado desde junho do ano passado, a retomada do nosso faturamento continua de forma acelerada, com 20% no primeiro trimestre de 2021 e até 30% no mês de março. Esse crescimento gradualmente se reflete em nossas receitas, que vêm evoluindo a cada trimestre e atingiram 5% na comparação sequencial, o que nos deixa extremamente confiantes para o futuro sobre o crescimento do faturamento se transformando gradualmente em aumento da receita. Outra boa notícia desse primeiro trimestre, os nossos índices de inadimplência, que comprovam a qualidade da nossa carteira, permaneceram em níveis muito baixos. Quanto over 30 permaneceu em nível semelhante ao quarto trimestre de 2020, que já foi um trimestre abaixo de períodos, inclusive pré-pandemia, over 90 atingiu o menor nível da história do banco, chegando em 7,9%. Agora, quero entrar numa parte um pouco mais técnica. Peço desculpas antecipadamente por isso. E quero falar das nossas provisões, em particular sobre a ótica da norma contábil IFRS 9. De forma conceitual e resumida, enquanto o critério contábil utilizado pelo Bacen apresenta um provisionamento puramente baseado no hedging da carteira, o IFRS implica a constituição imediata de provisões de acordo com as perdas esperadas da carteira, mesmo para créditos com pagamentos em dia. Em outras palavras, o modelo IFRS 9 castiga mais o crescimento, já que ele requer lançar provisão em cima de qualquer recebível, vencido ou não, e também em cima dos limites de crédito ainda não utilizados pelos clientes. Assim, enquanto no Bacen os maiores impactos no resultado estão diretamente associados a uma maior inadimplência, no IFRS podemos observar um ciclo bem diferente, com um provisionamento maior no início e menor depois, conforme demonstrado no gráfico que está nesse slide 8. De forma ilustrativa, adicionamos no release desse trimestre um PNL resumido do banco, de acordo com os critérios do Banco Central. Como é possível observar, ao invés da queda observada no IFRS 9, o nosso EBITDA atingiu níveis recordes, crescendo 40% contra o ano passado. Esperamos uma normalização desta diferença nos próximos trimestres e um resultado IFRS maior à medida que a carteira nova, já bem provisionada, irá render mais receita. No slide 9, vou abordar os avanços que tivemos no trimestre na frente ESG. No que se refere à mudança climática e ao Act for Food, definimos as metas para o ano de 2021, que já estão evoluindo satisfatoriamente e vocês podem conferir o detalhe em nosso release. Quero dar um destaque especial esse trimestre para a frente de respeito e oportunidades para todos. Na luta contra o racismo estrutural, tivemos o primeiro fórum de fornecedores, parceiros e varejistas. Com a participação de mais de 16 mil empresas, discutimos amplamente o tema de diversidade racial e inserimos a nova cláusula antirracista nos contratos com fornecedores, que prevê rescisão do contrato e multa caso o fornecedor não a cumpra. Além disso, tivemos avanços nos 8 compromissos antirracistas que assumimos, com 20 dos 46 projetos divulgados já completos e que podem ser acessados no site nãovamosesquecer.com.br. Na frente de diversidade e inclusão, tivemos a revisão da política e o lançamento da cartilha de diversidade e inclusão, além do lançamento do programa de aceleração de carreira para grupos minorizados. Por meio dessas e de tantas outras ações, continuamos trabalhando para construir uma sociedade mais igualitária e que gere oportunidades para todas e todos.
Com isso, volto a palavra para o Noel para suas considerações finais. Muito obrigado, Sebastián. Nos slides quero concluir reforçando que estamos construindo o ecossistema omnicanal com uma base muito sólida. Nos últimos 2 anos, as vendas de Atacadão cresceram de mais de 33%, de multiformato 21%. Nós estamos acelerando a expansão e devemos abrir mais de 45 lojas no Atacadão em 2021, enquanto que no varejo, o programa de fidelidade lançado no final do ano passado já conta com 75% dos clientes recorrentes engajados, que é muito relevante. Estamos avançando na melhoria da experiência do consumidor no e-commerce e nosso banco continua comprovando a sua solidez. Na parte do real estate já capturamos meio bilhão de reais, com o primeiro dos 30 projetos que estamos mapeados. Vamos acelerar tudo isso com a aquisição do BIG, que vai nos complementar mais 15 milhões de clientes, reforçar nossa presença em novos formatos, como Sam's Club, além de expandir nossos serviços financeiros e fortalecer ainda mais nossos ativos fixos. Pessoal, preciso finalizo esta apresentação com a mensagem do que o que estamos construindo aqui é muito sólido e único. Muito obrigado pela atenção. E agora podemos passar para a sessão de perguntas e respostas justamente com os demais executivos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Rubem Couto, do Santander. Rubem, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Queria ouvir um pouco mais sobre a retomada de receita do Banco Carrefour. O Sebastião, acho que os números operacionais parecem saudáveis, o número de conta crescendo de forma saudável, o faturamento também mantendo um patamar de crescimento forte, mas não reflete muito em receita. O que está por trás disso? O cliente atrasando menos, é uma compra menor, o serviço ainda está baixo, pick-up um pouco mais devagar, enfim, queria entender melhor essa dinâmica de receita do TRI e o que a gente deve esperar para o resto do ano, uma aceleração aí, se já no segundo TRI ou mais para o segundo semestre. Obrigado. Carlos? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela pergunta. Na hora que a gente olha, compara o Q1 com o Q4 sob a perspectiva das receitas, a gente tem um avanço que ele está só de 5%, conforme vocês devem ter visto na apresentação, mas esse avanço, sob o ponto de vista estrutural, ele é bem mais relevante, porque no quarto trimestre acontece uma receita extraordinária todos os anos, que são os FIIs de bandeira. Então, na hora que a gente expurga esse efeito que deixa o quarto trimestre não comparável com o primeiro, você tem um avanço muito material já das receitas trimestre contra trimestre. Então, a gente deve ver, sim, um avanço ainda mais contundente no segundo, terceiro e quarto trimestre sob a perspectiva de receitas. Inclusive, um dos motivos pelos quais o IFRS ele puxou um pouco mais de provisão nesse primeiro trimestre está muito ligado ao crescimento da carteira cru, ou seja, aquela carteira que rende juros. Do quarto trimestre pro fechamento do primeiro trimestre, a gente teve algo como 450 milhões de reais a mais de carteira cru, e essa carteira ela é provisionada no nível mais alto do que a carteira que não rende juros, né? O parcelado sem juros, o próprio rotativo de cartão, enfim. Então, a perspectiva é, sim, de uma recuperação mais acentuada das receitas, e a gente vai conseguir ver isso nos trimestres subsequentes. E esse número do primeiro trimestre, ele tem um avanço, mas ele está mascarado por essa receita adicional que a gente tem todo o quarto trimestre, que ela é apurada todo dezembro. Por isso que, se vocês separarem sempre o quarto trimestre do banco, ele é um trimestre de receitas mais fortes, porque ele tem esse one-timer associado aos FIIs de bandeira.
Não sei se eu respondi integralmente a tua pergunta, mas é essa a perspectiva que a gente tem para os próximos trimestres sobre a perspectiva de receita. Já ajuda bastante, Laura, mas quanto que é esse efeito? Vocês conseguem abrir para a gente? Em dezembro do ano passado, a gente teve de FIIs de bandeira 56 milhões de reais de receita. Então, você teria que tirar da base do quarto trimestre do ano passado esses 56 milhões de reais para ver a evolução trimestre contra trimestre, tá? Tá certo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Reboredo, do Banco Safra. Felipe, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Acho que do nosso lado do Safra aqui, a gente queria entender um pouco mais como está a estratégia do online e do atacadão, como que está esse rollout e também tentar entender como é que está um pouco a cabeça de vocês em termos de alavancagem operacional para o atacadão nos próximos trimestres. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Noel. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Nós começamos a fazer um trabalho dentro do digital muito organizado e muito à la atacadão, sempre pensando em resultados, nunca investindo sim, mas buscando resultados. Nesse primeiro TRI, nós atendemos no digital mais de 182 mil clientes, entre os nossos parceiros de Last Mile, como Corner Shop e Rappi, e dentro da plataforma da Cotabest. Estamos, sim, crescendo mês a mês. Nas parcerias, nós já temos 70 lojas em 12 estados, perdão, em 14 estados, 71 lojas já implantadas. E o rollout continua sendo feito. É claro que não vamos chegar nas 220 lojas, mas nós vamos chegar, sim, em uma boa parcela de lojas. Tá? Na questão da nosso B2B, no nosso marketplace, na Cotabest, continuamos fazendo um trabalho bastante equilibrado. A boa notícia é que no primeiro TRI nós fizemos o rollout para 12 estados diferentes, em 12 atacados diferentes, com resultados espetaculares. E mais uma coisa muito boa, Felipe, toda esta venda é incremental. Nós estamos com os braços longos, chegando onde a gente não chegava. Estamos otimistas. Espero ter respondido a tua questão. Não, perfeito. O único complemento é em relação à alavancagem operacional do atacadão. Não existe alavancagem operacional no atacadão. Nós trabalhamos nesse TRI exatamente igual como trabalhamos em todos os outros meses, entregamos a mesma competitividade dentro do mercado, conseguimos abocanhar fatias de mercados importantes, mas sim, quando tu olhas a alavancagem, como o Sebastião bem falou, nós trouxemos nesse primeiro TRI os custos de aberturas de 25 lojas num trimestre. Isso significa muito pesado esses custos. Imagina, nós estamos falando em custos de abertura em pandemia em 15 estados diferentes, recrutando quase 7 mil funcionários, seleção, treinamento, implantação, tudo dentro desse trimestre. Evidente que isso traz algum efeito, mas como o Noel sempre diz aqui, e a gente trabalha assim, nós estamos plantando para colher no futuro. E realmente isso aí é extraordinário, tá? E eu te digo, mais de 20 anos, 22 anos de atacadão, me entusiasma ver 45 lojas no ano e me entusiasma ver num TRI abrir 9 lojas. Quer dizer, espetacular. Estamos num ritmo que eu mesmo nunca vi. Eu duvidava um pouco desse ritmo, mas a nossa estrutura de baixo custo e grande eficiência é espetacular. Então, aí talvez esteja esse resultado. O Sebastião explicou muito bem e deixou bem claro isso aí para vocês. Perfeito, super claro, obrigado.
Obrigado, Felipe. Nossa próxima pergunta vem de Daniela Eiger, da XP Investimentos. Daniela, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, obrigada pela pergunta. A minha primeira pergunta em relação, talvez, a uma dinâmica um pouco mais de curto prazo, entender como vocês estão vendo, viram, né, a performance em abril e como vocês esperam que esses próximos meses sejam desempenhados, né, tanto no atacarejo, como no atacadão, como no formato de varejo. Então, entender um pouquinho, né, vocês colocaram a questão da desaceleração da inflação, mas vocês também estão abrindo lojas, então entender como que vocês estão pensando em relação a crescimento aí no curto prazo, entre o ano. E aí um outro ponto, né, uma coisa que chama atenção é, de fato, o investimento de vocês em competitividade, né, que nesse trimestre se mostrou, né, foi entregue através de um crescimento de receita forte, tanto no atacadão quanto no multivarejo, mas entender o porquê, assim, se vocês estão vendo um ambiente competitivo que vocês estão tendo, que abrir mão de margem para garantir esse crescimento, e como a gente deve pensar nisso para frente, se vocês ainda vão continuar com essa dinâmica aí de uma margem bruta um pouquinho mais pressionada para trazer crescimento. Obrigada. Sebastião? Olha, Daniela, sobre abril, temos uma tendência de vendas bem parecida. Vale a pena lembrar que do ponto de vista da variação com o ano anterior, o mês de abril do ano passado, 2020, não foi um mês muito fácil para nós. Que em 2020 cancelamos, no último minuto, o aniversário dia A do Atacadão. Então, abril foi um mês de baixo crescimento no ano passado. Esse ano, o mês de abril veio na linha do primeiro trimestre. Então, o que nós tentamos mostrar naquele gráfico que nós pusemos no release também. Acho que esse ano todo vamos ter que conviver na comparação com o ano anterior, com um pouco de volatilidade, porque tem meses nos quais a gente vai se comparar com picos de venda do início, dos momentos da pandemia do ano passado. De novo, olhando a venda nominal, a gente não vê, não tem visto desaceleração na tendência de venda. Continuamos com uma tendência bem parecida. Sobre os investimentos em competitividade, olha, entendi a sua percepção. Se você comparar, em particular no Atacadão, a margem bruta ano contra ano, tem, de verdade, uma redução. Não foi, na nossa visão, não foi um destaque desse trimestre. É uma estratégia que a gente vem implementando desde o ano passado no Atacadão. Nós fizemos esse esforço. E se você analisar a margem sequencialmente, a margem do primeiro trimestre no Atacadão ela veio em linha com a margem do quarto trimestre. Então, é a nossa visão. A gente não gosta de mudanças brutais para cima, para baixo, na precificação. Então, nós tomamos essa decisão no ano passado de melhorar a competitividade de preço ainda mais no Atacadão. Continuamos com essa estratégia. Não tem mudança contra o quarto trimestre. No varejo, é uma história um pouco diferente. Há uma diluição pequena da taxa de margem bruta que vem do programa de fidelidade, absolutamente esperado esse efeito. Aqui tem que olhar a estratégia toda, o jogo todo. Esse programa de fidelidade ele aumenta muito o share of wallet com os clientes mais fiéis à bandeira. Então, somando tudo, temos aumento de vendas, pouquinho de redução da taxa de margem e uma redução brutal nos custos. De novo, no varejo, em 2 anos, com o programa nos 7 últimos meses, com as demais iniciativas que nós tomamos no passado, nós conseguimos reduzir os custos SG&A do varejo de 2,4 pontos percentuais. Ou seja, nós reduzimos mais de 10% a nossa estrutura de custos. E isso, na nossa visão, um ganho estrutural tem a ver com o resultado esperado e real, agora dá para ver no PNL, das estratégias implantadas.
Sebastião, se tu me permites complementar a pergunta da Daniela com relação à inflação, né? Realmente, a gente viu, a partir, se comparar esse ano com o ano passado, nós vimos que o ano passado, nesse primeiro TRI, iniciou o processo de volatilidade das commodities, principalmente. E é claro que esse ambiente desafiador agora para frente é comparar isso. Outra coisa, o Atacadão é uma empresa que vai garantir sempre o everyday low price, o melhor preço do mercado como vantagem competitiva, mas o mercado é vivo. Então, nós vamos atuar sempre ganhando o mais possível dentro de um mercado. E esse mercado e o Atacadão são vasos comunicantes. Se nós tivermos oportunidade de fazer mais, nós vamos fazer. Mas se tu olhares hoje, já é visível a queda mês a mês da inflação, principalmente nas commodities, que é um fator preponderante na cesta hoje, não só no Atacadão, mas de um mercado como um todo, porque nós estamos vendo um mercado sofrido. Então, a gente está vendo queda mês a mês das commodities e, evidentemente, isso também tira algumas oportunidades de atuar como trader, que é a nossa especialidade, vamos dizer assim, no mercado. Também, Roberto, ao mesmo tempo, claro. menor inflação e mais poder aquisitivo para o cliente. Positivo. Isso é muito bom para trocar e mudar o mix. Hein? Donc, isso que é interessante cada vez. Hein? Está super claro. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Helena Vilares, do Itaú. Helena, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigada. A nossa pergunta também vai em relação ao Atacadão, no sentido de que a gente tem visto cada vez mais hipermercados se posicionando próximos de cash and carry, né? Então, o que a gente queria entender melhor é como que vocês enxergam o posicionamento do Atacadão nesse sentido. Vocês acham que é possível a gente ver, por exemplo, lojas no formato um pouco menores, pegando, de fato, tentando pegar mercado desses hipermercados ou não? Como é que vocês estão enxergando? E aí, por outro lado, vocês também têm os hipermercados e que têm mostrado uma performance muito positiva do portfólio de vocês. E nesse cenário, como é que vocês enxergam o hipermercado de vocês se posicionando? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, em relação a esse último ponto que vocês comentaram agora, da inflação de alimentos e da commodities, para mim, enfim, não ficou muito claro, e eu não sei se tem a ver ou não, mas a gente vê a performance do same-store sales, apesar de muito positiva ao longo de 2020, no primeiro TRI 21, ainda um pouco abaixo da inflação de alimentos. Então, não sei se tem a ver com o que você falou agora e eu não entendi, mas só para tentar deixar um pouco mais claro esse ponto da inflação de alimentos e sem história, também seria interessante. Obrigada. Sobre a inflação de alimentos como um todo, a commodity é um pouco diferente, ela funcionou um pouco diferente, né, dentro para nós. E ela é importante, ela vai entre 15% e 17% da nossa venda. Então, o mercado se comunica muito com esse tipo de atividade. Com relação à competitividade, falando do Atacadão, talvez depois o Luiz vai falar um pouco sobre o hipermercado, tinha uma propaganda antigamente de um remédio que parecia ser remédio, mas não era, chamado Denorex. Então, eu vou dizer para vocês, não é só preciso parecer, tem que ser. O Atacadão tem uma estrutura de custo completamente diferenciada. Fazer esse trabalho, tendo essa eficiência de custo e repassando para o consumidor, é o que nos garante ter o melhor preço de mercado. Eu acredito que sim, competitividade faz parte do dia a dia. Nós não trabalhamos com high and low, nós temos sempre o preço flat, mas o melhor preço do mercado. Então, vamos ter competitividade de outros modelos? Vamos. O próprio cash and carry vai ter essa competitividade. O que é melhor para nós, porque faz a gente ficar mais esperto e tem que ser mais eficiente. Né? Acho que é muito importante isso, hein, porque é muita comunicação. O que nós sabemos, Helena, é que as cadeias que tratam de fazer isso, o resultado é um fracasso total. Mas muito mais que você pode imaginar. Donc já em 2 meses já mudaram de novo no mesmo discurso e temos que esperar 2 meses mais para voltar a algo. Donc não nos interessa isso. Não nos interessa estar não solamente perdendo clientes, queimando dinheiro, e o resultado
é um fracasso brutal. Donc, é exatamente o que nos dá como informação Roberto. Se você quer ser um atacarejo, tem que fazer um atacarejo. Um hipermercado que seja fazer o mesmo que o atacarejo é um hipermercado que vai diretamente ao cemitério. É muito brutal isso. Não há outra opção. Donc, nós temos políticas claras. O hipermercado está ganhando cota de mercado porque está abrindo realmente mercados que correspondem também às tendências do cliente, com um sortimento bem feito para responder a isso, e bons preços também, com marca própria e cesta básica que iniciamos, e Atacadão é o melhor do mundo, então não há problema entre os dois. Não tenho nenhum medo de nada, ao contrário. Tá ótimo, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Olivia Petronilho, do JP Morgan. Olivia, sua linha está aberta, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira ainda sobre a questão da margem bruta do Atacadão. Acho que a gente queria entender aqui se existe uma pressão mais clara vindo de lojas novas ou de conversões do macro, ou se esse movimento que a gente viu na margem bruta está acontecendo de maneira homogênea em todas as lojas. E o segundo ponto é sobre as conversões para o macro, as conversões da loja do macro. Acho que a gente queria entender aqui como é que vocês estão vendo esse fechamento de gap versus as lojas do Atacadão de produtividade das lojas, né? Como é que vocês estão vendo a inserção dos produtos financeiros nessas lojas? Acho que principalmente, dado que a gente tem um BIG daqui para frente que vai ser colocado dentro da plataforma, a gente queria entender como é que está acontecendo esse movimento no macro. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu vou voltar um pouco em 2008 para responder a tua questão. Nós tínhamos 34 lojas em 2008 e fizemos 12 lojas. 34 fazer 12, evidente que tem um impacto. Quando tu abres uma loja, tu tem que afreguesar o cliente, como a gente diz. Tem que chamar o cliente, ser interessante para o cliente, ser bonito para o cliente. Isso é normal. Como nós abrimos 9 lojas no primeiro TRI, estamos trabalhando com 25 nos custos, mas 9 nós abrimos, é evidente que essas 9, embora elas estejam dentro de um cluster, elas vão ter algum investimento para chamar o cliente, para freguesar o cliente. E isso aí também te faz. Isso não quer dizer que tu vai investir em margem. É só que o volume de aberturas, e isso o Sebastião colocou muito bem, ele é importante, ele é 14% do nosso parque de loja. Então, é evidente que isso vai dar. Sobre as transformações do macro, eu só tenho boas notícias para dar. Nós terminamos de fazer todas as implantações e transformações do macro em 6 meses, enquanto o plano inicial era de 1 ano. Esse foi o desafio do time. E a boa notícia para vocês é que, realmente, nós tínhamos razão quando adquirimos essas 29, 30 lojas do macro. São pontos excelentes. O Noel frisou naquela época que nós adquirimos os pontos comerciais, que com a bandeira do Atacadão nós íamos fazer a venda. A venda está acontecendo, o ramp-up da loja é bom, porque o ponto já estava caracterizado pelos clientes, os clientes já sabiam o caminho do ponto, e hoje não tem mais lá um macro, tem um Atacadão na sua proposta de trabalho, e está crescendo barbaramente. E hoje nós estávamos comentando, o nosso break-even point está ali na frente. Ali na frente, quando eu digo, eu estou vendo aqui loguinho, o break-even. Então, já dá para enxergar ele e é perfeito isso, porque as lojas estão em cluster que a gente já tem a precificação feita. Então, isso aí vai trazer rentabilidade, sim, para esse ano. Perfeito, Mutic. Obrigada. Nada. Um complemento Desculpa, é que tinha um complemento com relação ao avanço de serviços financeiros sobre a expansão do Atacadão. Eu só queria fazer um último ponto aqui. No caso de macro, é como se fosse um crescimento orgânico do Atacadão. O banco ele acompanha
a abertura das lojas, toda loja que abre tem o time do cartão Atacadão, então isso é mais uma fronteira de crescimento para o banco no que diz respeito a faturamento adicional, no que diz respeito a clientes novos, e obviamente o fato da marca Atacadão ela estar mais presente pelo fato de a gente ter um footprint físico maior, também reflete nos números da aquisição digital, que promove uma aceleração maior também do portfólio Atacadão. Não é à toa que o Mauad ficou meu grande amigo esses meses. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Rached, de Goldman Sachs. Felipe, sua linha está aberta, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Na verdade, eu tenho um follow-up da pergunta anterior, acho. Em relação à aceleração da abertura de lojas de Atacadão, quanto tempo vocês estimam que demora uma loja nova rodar com a mesma produtividade de uma madura, em média? E como está indo a maturação dessas lojas, né? Agora vocês têm alguns meses a mais de histórico. E aí, uma segunda pergunta em relação ao banco, olhando além da pandemia, como vocês estão vendo a margem no médio prazo? Será que você pode voltar ao nível histórico, ou vocês estão olhando um crescimento maior, mas com uma rentabilidade um pouco mais baixa do que os patamares históricos? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Só dizendo, um ramp-up de uma loja nova depende muito do mercado onde a gente está colocando essa loja. Mas pode demorar 4 anos. Um ramp-up sempre crescendo até a maturação dessa loja. Tá? Evidentemente que, no caso das lojas do macro, o ponto comercial já existia. Isso facilita o ramp-up dessas lojas. E nós temos pontos muito bons também. Se tu olhas, por exemplo, Barra da Tijuca, no Rio, se tu olhas Iguatemi, Salvador, Fortaleza, Recife, são lojas de ponto excepcionais. E esperamos um ramp-up de produtividade um pouco mais rápido. Quando eu falo em break-even, nós estamos vendo isso aqui para o mês de maio e junho. Então, está tranquilo. As vendas estão acontecendo. Nós abrimos na pandemia de uma maneira inusitada para nós. Primeiro, 0 de comunicação. Segundo, para evitar qualquer tipo de problema, simplesmente abrimos a porta sem avisar ninguém. Então, é evidente que isso aí começa a trabalhar como nós sempre gostamos, boca a boca, né? A propaganda do Atacadão é muito consistente, porque ela é de boca a boca. Então, nós não fizemos esse trabalho de abertura, nós simplesmente abrimos e os resultados estão bastante positivos para quem está trabalhando nisso. Né? Agora, cabe sim consolidar e afreguesar as lojas. Mas esperamos um ramp-up mais rápido, porque o ponto já existia. Complementando a resposta do Roberto, olhando os vários trimestres do ano, acho que o ciclo é mais ou menos o seguinte. No trimestre no qual nós abrimos uma loja, isso claramente pressiona para baixo o resultado. E, na verdade, essa pressão começou um pouco antes. No primeiro trimestre desse ano, já temos despesas pre-opening das lojas, aquelas 20 lojas que nós iremos abrir no segundo tri do ano. Então, olhando os 4 primeiros trimestres, vou dizer uma média, mas perdemos dinheiro no primeiro trimestre, já começamos a gastar um pouco no trimestre anterior, segundo tri está muito perto de 0 e chegamos, dependendo das lojas, mas chegamos numa situação de lucro já no segundo semestre do primeiro ano. Então, nesse primeiro trimestre de 2021, temos uma situação inédita, porque é um trimestre de aceleração brutal da nossa expansão, que as 20 lojas que iremos abrir no segundo tri, já estão quase todas abertas, inclusive. Nós começamos a preparar tudo no primeiro trimestre. Então, nesse primeiro trimestre, que eu falei no comentário da apresentação, todas as despesas de expansão, elas tiraram 0,6 da nossa margem de EBITDA. A margem de EBITDA que vocês enxergam no PNL é de 6,6 no Atacadão, tirando todas essas lojas novas, ela estaria num patamar maior, seria de 7,2%,
ligeiramente acima do ano passado. Óbvio que, conforme o Roberto falou, desse ponto de vista, do resultado, o pior já está para trás. O investimento já está feito. Então, a nossa expectativa, claramente, é ter uma contribuição positiva dessas lojas e crescente nos trimestres que vêm. Com relação à rentabilidade do banco, foi o finalzinho da pergunta, a gente vem numa recuperação muito importante dos volumes da carteira accrual, que obviamente, principalmente durante o segundo semestre do ano passado, a gente perdeu bastante volume por baixa propensão a financiamento, né? As estruturas de crédito mais fechadas, você perde carteira financiada. Então, isso, sob a perspectiva de volume, ela vem voltando numa taxa média um pouco mais baixa, mas que era um movimento que o banco já vinha executando desde 2019 em tirar o cliente das linhas emergenciais, colocar o cliente nas linhas mais bem planejadas. Então, o parcelamento de fatura, ao invés do crédito rotativo, o empréstimo pessoal também ganhando bastante força desde o início do ano. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais volume sob a perspectiva de carteira accrual e, obviamente, a gente tenha taxas médias um pouco mais baixas. Isso não significa um spread de crédito mais baixo, porque você também tem uma performance de crédito melhor associado a esses produtos planejados. Então, recuperação dos volumes, taxa média um pouco mais baixa, spread de crédito constante. Boa, muito claro. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Robert, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por pegar minha pergunta. Roberto, no gráfico de crescimento das vendas digitais do Atacadão, parece que o crescimento está tornando-se vertical. Eu sei que é cedo, mas como você está pensando sobre o negócio PF? É um volume novo ou incremental? E onde você vê as taxas de penetração estabilizando, por favor? Robert, eu não entendi, o teu som está muito ruim, mas eu não entendi direito a tua pergunta sobre o Roberto, digital. Ele quer saber aonde que você vê as taxas de penetração estabilizando e se esse volume que está vindo via digital é incremental. E quanto mais que você vê essa penetração aumentando e novos volumes vindo. Perfeito, Robert. Muito obrigado pela tua pergunta, bom te ouvir. Realmente é incremental, 100% incremental. O que aconteceu com o digital para nós, o que está acontecendo, é que o braço começou a ficar mais longo. Nós temos outro caminho para chegar em novos clientes. E isto sim, nós recém-implantamos agora, em março, em 12 atacados puros do Atacadão, no WW. O resultado é excepcional. É interessante ver que estados do Nordeste usam o braço digital, né? Quando tu olha Alagoas usando o digital, isso aí é uma novidade positiva para nós, porque talvez o pessoal não tenha tempo de chegar até o Atacadão e o caminho mais curto é pelo digital. E nós funcionamos muito de uma maneira especial fazendo a campanha do digital. Tem espaço para crescer? Tem. Ele vai ajudar dentro do processo? Sim. Tem espaço para crescer no delivery também do Last Mile com os nossos parceiros? Nós estamos vendo que sim, e que existe um trabalho. E isso aí é incremental. Então, para nós, por isso o nosso investimento em estratégia de pensamento, de vendo como a gente vai ajustar esses processos, que tecnologia nós estamos usando. Nós estamos com a plataforma da Cotabest trabalhando muito bem conosco. Então, acredito, sou otimista nisso aí. Tá? Eu nem acreditava que a coisa fosse tão rápida, tá? Mas foi bom, está sendo muito bom. Tem espaço para prosperar, sim. Espero ter te respondido, Robert. Sim, Roberto, muito obrigado. Mas, somente para aclarar, o negócio do CPF também é incremental. Se a venda do digital é incremental, é.
É incremental. O que tem que se mostrar é que são clientes... Digital com os CPFs, com as pessoas físicas. Com as pessoas físicas, acredito que sim, sem dúvida. Aí tu consegue ver pelos parceiros o mix da cesta que essas pessoas estão adquirindo, ela tem maior valor agregado. Então, tu pode analisar isto como sendo um efeito da pandemia, onde as pessoas têm uma tendência em fazer indulgências consigo mesmo, comprando produtos melhores, comprando algumas outras coisas, mas o ticket médio, além de ser maior, ele tem um mix diferente. Então, evidentemente que esses parceiros, como Corner Shop e Rappi, eles chegam em clientes que não vêm às lojas. Então, são, sim, incrementais. E a separação dos last milers na loja afeta a experiência dos compradores na loja ou não? Não, acredito que não. Acredito que não. Se tu olhares bem, os nossos parceiros atenderam, nesse primeiro TRI, mais de 150 mil invoices. Isso é bastante. Não, e também sobre Atacadão, o espaço dedicado ao food é muito mais importante que o espaço do hipermercado, por exemplo. Donc, não impacta nada da experiência do cliente. Temos muito espaço para vender mais, isso sim. Nossa próxima pergunta vem de Richard Cascas, do Bradesco. Richard, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Queria fazer uma pergunta sobre o e-commerce alimentar no varejo, porque a gente vê as vendas do e-commerce alimentar dos last milers, Rappi, Corner Shop, etc., continuando muito bem e está até acima do pico durante a pandemia no ano passado. Mas eu acho que a venda feita pelo Carrefour, pelo site, me parece que, enfim, não cresceu tanto no ano passado. Então, queria só entender qual que é a leitura de vocês sobre essa preferência do consumidor. Parece que é mais favorável para Rappi, Corner Shop, etc., do que para a própria operação do Carrefour. E se vocês acham que precisa ter algum tipo de ajuste nessa oferta para o consumidor. Obrigado. Muito obrigado, Richard, pela pregunta. Nos hallamos que los dos canales son complementarios, seja nuestras parcerías con los last milers, seja nuestro e-commerce propio alimentar. Sí estamos haciendo algunas mudanzas en nuestro modelo de e-commerce propio. Hasta ahora nos operábamos en 12 ubicaciones que nos llamamos side stores y nuestro plano de aquí a final de año es habilitar también 64 lojas de hipermercado para estar ainda más perto de nuestros clientes, con radios de deliveries más cortos y ainda con mayor eficiencia de despensas. Todo nuestro e-commerce también hace parte de nuestro nuevo programa de fidelidad. Entonces, los clientes tienen ventajas adicionales por comprar en nuestro e-commerce porque les acumulan sus despensas y con eso consiguen atingir sus metas y recibir sus recompensas. Nos ya tenemos por volta de 500.000 clientes mensales atingiendo sus metas de compra, y de esos clientes hay una boa parte de ellos, que son un 18%, que son clientes do e-commerce. Entonces, es la conexión en todo nuestro ecosistema, la digitalización de nuestro cliente, lo que va a hacer ainda más atrayente nuestro modelo propio, que sí de facto está inserido dentro de ese modelo de fidelidad, de loyalty. Entonces, con el rollout de esas 64 lojas, nos vamos a tener coberturas geográficas adicionales con nuestro e-commerce propio que no teníamos por enquanto, pero radio de actuación de las 12 ubicaciones de side store que operábamos hasta ahora. Y también estamos adquiriendo un nuevo software
para o picking em loja mesmo, que vai fazer nossa operação bem mais eficiente. Esse novo software de picking em loja permite várias coisas. A primeira delas é que permite a preparação de até 6 pedidos em simultâneo, com a mesma ruta do picker dentro da loja. Também vai ter inserido um algoritmo de substituição de produto, caso que seja necessário e caso de que o cliente aceite uma substituição automática de produto quando isso aconteça. Y también va a tener un módulo para conectarse con el last mile, sea propio o sea uberizado. Entonces, básicamente, vamos a continuar acelerando nuestro e-commerce propio con más ubicaciones, más perto del cliente, con más eficiencia y con modelos híbridos de delivery de last mile. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Luiz. E se eu puder só fazer um follow-up do Roberto sobre a margem bruta de atacadão, eu acho que em resposta para uma outra pergunta, você mencionou que tem um pouco de esforço de, enfim, talvez promocional não é a palavra certa, mas pelo fato de vocês estão abrindo tantas novas lojas, tem que ter um esforço inicial. Então, eu só queria entender se, enfim, eu entendi isso corretamente, e se você puder quantificar, talvez, quanto que é esse esforço promocional na margem bruta desse trimestre, por conta dessas novas lojas. Obrigado. Realmente não é esforço promocional. O Sebastião explicou bem direitinho que, tirando o efeito da expansão, nós teríamos chegado a números melhores do que o primeiro trimestre do ano passado. Evidentemente, nós estamos fazendo, e isso foi dito, que a gente está investindo no futuro. E nós carregamos o investimento de 25 lojas novas nesse primeiro tri. É esse. Não tem efeito de margem. Não tem realmente. Outra coisa que tem que se ver é esse aspecto da inflação, que também altera um pouco o mix, e o aspecto da volatilidade, principalmente das commodities, que começou no primeiro tri do ano passado, né? Que isso causa um efeito, mas não é investimento em margem, não. Não, mas, Roberto, é verdade que cada vez que temos uma apertura, por supuesto que depende da reação dos competidores, temos que investir até atrair cliente e voltar a uma margem normal, mas isso faz parte do modelo comercial. Não é novo, todos os anos fazemos o mesmo. Aqui abrimos mais lojas, então isso, por supuesto, impacta um pouco mais, mas o fundamental são muito bons, a mesma margem, digamos, comparável, e boa expectativa, porque as aperturas digamos, darão rapidamente resultado adicional, e isso vai ser muito bom nos todos os meses e trimestre que vem. Isso que é interessante. Bom, obrigado, Roberto. Outras perguntas? Do we have more questions? Our next question is coming from Andrew Rubin of Morgan Stanley. Andrew, your line is open. You may proceed. Hi, thanks very much for the question. I just wanted to follow up on the loyalty program. Can you please provide more detail on the areas of cost associated with the new initiatives and how you're judging the success on the revenue and engagement side versus the prior program? I know you discussed a bit before, but more detail would be very helpful. Thank you. Muito obrigado, Andrew, pela pergunta. Primeiro, nós lançamos este novo programa faz agora 6 meses, a início de novembro.
El intuito de ese programa es conectar todo o ecosistema Carrefour, como ya falei, nossas lojas físicas, nosso e-commerce, nosos postos, nossas droguerías e tamén nosso banco Carrefour. De fato, 40% dos clientes que están participando neste programa de loyalty son clientes que tamén son cartonistas do banco Carrefour. Tivemos ya 2,7 millones de clientes cadastrados en estos primeros 6 meses y, como falei, ya tenemos por volta de 500,000 clientes mensales que atingen su tercera meta. Cada cliente tiene 3 metas individuales de despensa, ya tenemos 500,000 clientes mensales que atingen esa primera meta. Esa tercera meta. El nivel de investimento está en patamares de entre 50 y 75 bips de margen, más la banca de ventas que gera, se pueden reparar viendo cuál es nuestro diferencial en crecimiento like for like versus o mercado. No TRI, por ejemplo, nos tuvimos 700 bips de diferencial de crecimiento de like for like versus mercado, y boa parte de eso tiene que ver, está atrelado a ese movimiento, a ese programa que no solamente permite incrementar el share of wallet de nuestros clientes, que continúa incrementando en patamares de 20 a 30% de share of wallet, más que permite también simplificar radicalmente nuestra operación. Los 240 bips que nos ganamos de despensa operacional en los últimos 2 años o 130 bips en los últimos 12 meses, tienen que ver también con ese modelo de simplificación. No estamos ya haciendo marketing en medios masivos. Todo lo que hacemos es direccionado, es digital y es personalizado. Entonces, eso faz parte también del modelo completo de este programa. En cuanto a la troca o los resgates de premios, cuando el cliente atinge sus metas, consigue unas moedas que le puede después resgatar por premios. No primero TRI, en los meses de enero, febrero, marzo, tuvimos más de 800,000 resgates do premio, que es un buen indicativo do programa, porque cada vez que un cliente resgata un premio, vira un cliente bien más engallado. Y como faló Noel, el 75% de nuestros clientes engallados son ya participantes de este programa. Ainda hallamos que tenemos mucha mayor oportunidad. También es un fato que el cliente que visita más de un formato, más de un canal de nuestro ecosistema, vira ainda mucho más engallado, que era parte do propósito de este programa, que era de fato conectar e incentivar al cliente a acumular sus despensas en todo nuestro ecosistema. Muy obrigado. Podemos pegar a pergunta do chat, operador? Nossa próxima pergunta vem do chat de Giane Guerra. Qual a previsão para avaliação do CAD sobre a compra do BIG? O posicionamento sobre extinção e manutenção das marcas teve alteração? Olha, sobre o processo com o CAD, já fizemos um pré-filing da transação. Então, já entregamos muitos dados ao time do CAD e estamos à disposição do órgão para ajudar na análise. É evidente que o prazo depende muito mais deles do que a gente. Tem um cenário, vai demorar alguns meses, a aprovação ela pode sair no final desse ano, ou a gente tem vários cenários, tem outro cenário daqui a um ano, março, abril do ano que vem. Mas realmente depende do prazo necessário lá no CAD, a gente respeita isso e tenta ajudar para facilitar. Vamos utilizar todo esse tempo. A nossa ideia aqui não é ficarmos parados e aguardar a aprovação no CAD. Vamos utilizar esses meses para trabalhar e deixar tudo preparado. E assim que conseguimos fechar essa transação, já no dia seguinte, começamos a integração a todo vapor. Sobre a questão das marcas, desde o anúncio da transação, não tivemos mudanças.
Acho que, tentando resumir aqui, acho que o que nós falamos há um pouco mais de um mês, nós temos no hipermercado, no cash and carry, os dois modelos mais eficientes desses segmentos. Então, um plano claramente e aproveitar dessas fortalezas e fazer a conversão para as nossas bandeiras, alavancando o modelo que já temos. Tem o caso do Sam's Club. Sam's Club, para nós, é um terceiro formato, é um bicho muito diferente. Então, a ideia aqui é manter, com certeza. Enxergamos várias oportunidades de melhoria do modelo do Sam's, para tornar a bandeira ainda mais produtiva. E outra vertente da estratégia com Sam's, claramente, é na parte de expansão física. Nós enxergamos muito espaço para o Sam's como terceiro modelo no mercado, o modelo de clubes. Tem outras marcas de supermercados, Bom Preço, tem nacional, tem também a parte de soft discount, todo dia. Então, nesse caso, a nossa ideia aqui é manter, sim, as bandeiras, porque nós entendemos que são modelos diferentes do que nós temos hoje. Então, a gente vai fazer uma integração um pouco diferente com essas bandeiras, respeitando a personalidade da marca comercial. Nossa próxima pergunta do chat vem de Marcelo Dias de Lacerda. Sabemos que a companhia vem realizando investimentos na expansão da rede que comprimem as margens no primeiro momento. Pergunto, quando os investimentos serão amortizados e as margens ideais serão alcançadas e quais os patamares desejados para essas margens? Qual é o cenário ideal para o Carrefour obter os prêmios nas margens? Ele está se referindo ao atacadão, Roberto. Quando que a expansão deixa de pesar negativamente na margem e a gente vai ver margens em patamares. Deixa eu responder aqui, porque acho que o Roberto já falou muito desse assunto, então vou tentar ajudar. É a história de sempre no atacadão. O Roberto lembrou a primeira aceleração que nós tivemos na expansão em 2007, 2008. E sempre a mesma história. Com ritmo de expansão estável, tudo vai se equilibrando. Então, não tem pressão muito relevante nas margens. Temos pressão cada vez que a gente acelera. E esse trimestre foi uma aceleração brutal. Só para fazer mais uma comparação aqui, somando o primeiro tri desse ano, segundo tri desse ano, vamos abrir 30 lojas quase. Então, nós abrimos 20 no ano passado, em 12 meses. Então, vamos abrir em um semestre 50% de lojas a mais do que nos 12 últimos meses. Então, óbvio que isso, no curto prazo, tem um impacto, sim, pressiona um pouco, porque tem esses investimentos, as despesas pré-opening, tem, no primeiro momento, 100% dos custos das lojas, e não temos ainda o potencial de venda. O que nós falamos, para nós, isso, o retorno é muito alto. As lojas que nós compramos do Macro, por exemplo, vou pegar as primeiras aberturas, nós abrimos 6 lojas no mês de dezembro do ano passado já. Várias delas já deram lucro no primeiro trimestre desse ano. Então, de verdade, é um ramp-up bastante rápido, conforme o Roberto falou. Então, a margem, a margem EBITDA, ela vai voltar. É por isso que nós, para evidenciar isso melhor, que nós fizemos essa conta de tirar 100% do impacto da expansão, mostra uma margem um pouco acima do ano anterior. Com o ramp-up da expansão, vamos voltar para essa margem nos próximos trimestres e nós enxergamos potencial adicional com essas novas lojas, em particular as lojas compradas do Macro. E mais que tudo, Sebastião, porque tem que entender isso. Macro, quando compramos Macro, eram as lojas fechadas. Então, é exatamente o mesmo como uma nova loja.
que será completamente diferente com Bing, que aqui são lojas abertas. Okay? A loja aberta já aporta lucro. Uma loja fechada, você tem que investir a início, preparar a apertura, abrir a loja e depois, por supuesto, rapidamente, porque o modelo de atacadão é muito eficaz, ganhamos dinheiro. Mas isso que tem que entender. E como as lojas fechadas, por supuesto, e são incomparáveis às novas lojas. Mas uma vez que você tem um ritmo, se um pouco o que queremos fazer, se você abre 40 lojas por ano, você não tem impacto, zero. Porque já você tem este custo de um lado e do outro, que é incomparável. E cada vez que você quer aumentar, 10 a 20, 20 a 40, é um custo adicional, mas rapidamente, depois você ganha dinheiro. Então, acho que era uma boa ideia, com Roberto, Marco, tomamos decisão de acelerar, porque estava previsto fazê-lo, digamos, sobre o ano, e nós consideramos que não, que tínhamos que fazê-lo já, porque era bom momento, incluído com ligeiro impacto, mas o impacto que demos no primeiro trimestre e o resultado depois. Isso que é interessante entender, que era realmente bom momento para fazer isso e nos dá uma curva de experiência espetacular para o futuro. Porque nunca Carrefour fez isso. Nunca. Não há um país no mundo que abriu 40 lojas a um ano. É a primeira vez que alguém faz isso com lojas novas, te digo. É muito relevante e realmente comunicaremos sobre os resultados de macro, mas os resultados são muito bons. Noel, se me permite complementar, é engraçado isso, porque, na verdade, desde 2007, quando a gente está, vamos dizer assim, com os analistas vendo esse tipo de coisa, sempre nos cobraram, mas, ok, o mercado existe, por que não investe no mercado, por que não vai? Aí, eu aqui na cadeira do gestor, quando sento aqui e olho o que nós estamos fazendo, a maravilha que nós estamos fazendo, e existe uma preocupação sobre um peanuts, 0, alguma coisa, que tu está botando 40 lojas. Nós estamos investindo no futuro, e é espetacular o que foi feito em 6 meses. E agora vem o Big. Cada vez que é bom explicar isso, porque não vamos parar de acelerar. Você tem que entender isso. Cada vez, cada 2 ou 3 anos, temos que mudar também o número de lojas. Foi 10, 20, 40 e não vamos parar lá. Com a aquisição de Big, por supuesto. Então, cada vez é para gerar mais resultado a médio prazo. E médio é dentro do ano. Nós estamos falando de um futuro que é muito importante entender este modelo, porque mais você tem aceleração com um modelo, por supuesto, rentável, como nós temos, mas isso vai gerar resultado em alguns meses. Estamos falando de meses, não de anos. Isso que é interessante. E mais... E cada vez, e o ecossistema que entender. Mais vamos acelerar no atacarejo, mais vamos acelerar no banco. Então, você tem que imaginar o que tudo isso vai aportar como resultado rapidamente. Perfeito. E mais uma coisa, né, Noel? Falaste bem. Isso foi um laboratório para o que vem pela frente. O que nós conseguimos fazer em 6 meses... Era importante para nós. Digamos, ter já uma organização capaz de transformar lojas rapidamente abertas, lojas abertas, mas sabemos fazê-lo também, e aportar rapidamente resultado também e profitabilidade. Okay. Perguntas? Não, amigo. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Prior para as considerações finais. Realmente muito obrigado. Acho que foi, uma vez mais, um trimestre muito interessante. Como explicamos, estamos construindo um ecossistema com base muito sólida, estamos acelerando
acelerando a expansão com 45 lojas, acelerando com a compra de Big, acelerando com o programa de fidelidade, que já tem 70% de clientes recorrentes engajados, acelerando o banco, incluído se a norma IFRS dá pequeno impacto ao primeiro trimestre, tudo isso é bom para os trimestres que está por venir. Donc, isso estamos, digamos, dentro bom ritmo, que nos permite, digamos, ser líder deste mercado. E mais, vamos ver gap entre nós e o segundo, e acho que tudo isso é bom para o futuro. Muito obrigado e até breve. Tchau. A videoconferência de resultados do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Muito obrigado. Tchau.